Existem cidades que a história simplesmente esquece, né? Hoje a gente vai falar sobre uma delas. Uma cidade com um nome que prometia muito, mas que hoje está quase que totalmente apagada da memória. O nome dela? Tebes. E para começar, vamos dar uma olhada nesse nome. Tebes vem do hebraico e significa brilho ou esplendor. Pensa só, que nome poderoso, não é? Mas é aqui que a coisa fica interessante. A história real dessa cidade é marcada por uma grande ironia. Pois é. Apesar de se chamar Esplendor, Tebes só aparece nos registros antigos 2 vezes. Apenas 2. E nas 2 ocasiões, a situação é a pior possível. A cidade está sitiada, em pleno conflito, prestes a ser completamente destruída. E aqui está o pulo do gato. A fama de Tebes, o motivo pelo qual a gente ainda se lembra dela, não tem nada a ver com reis ou grandes guerreiros, não. A fama vem de 2 mulheres. 2 mulheres notáveis, mas anônimas, cujas ações simplesmente mudaram o rumo das coisas. É uma história sobre poder, mas também sobre uma coragem que surge de onde menos se espera. Então vamos lá para a primeira história. A gente tem que imaginar a cena. Existe um rei, um tirano chamado Abimeleque. Ele tinha acabado de esmagar uma rebelião em sua cidade, Siquém, e agora ele está de olho na pequena cidade de Tebes. E por que Tebes? Bom, porque alguns rebeldes que escaparam da revolta correram para lá, procurando refúgio. Para um cara como Abimeleque, isso foi o estopim. Bastou isso para ele levar seu exército inteiro e toda a sua fúria contra os muros de Tebes. Olha o drama da situação. A cidade praticamente já era. Os muros destruídos. Os poucos sobreviventes encurralados numa torre. E Abimeleque, o tirano, se aproxima pronto para dar o golpe de misericórdia. A ideia dele era tacar fogo na torre com todo mundo dentro. Parecia o fim. Mas aí, do alto, uma mulher, que a gente nem sabe o nome, pega uma pedra de moinho e joga, e acerta em cheio a cabeça do rei. E o impacto disso tudo fica claro nas últimas palavras dele. O cara tá morrendo e a preocupação dele não é com o reino ou com o seu legado. É com a vergonha. A vergonha de ser derrotado por uma mulher. Ele chega a pedir ao seu escudeiro para matá-lo só para que a história contada fosse outra. Ele queria controlar a narrativa até no fim. Mas, a história lembra do que realmente aconteceu. Agora a gente avança no tempo. Anos depois, durante o reinado do famoso rei Davi. O cenário mudou, os personagens são outros, mas a situação, nossa, é muito familiar. Tebes, mais uma vez, está na corda bamba, prestes a ser destruída. Parece um replay, né? De novo, a cidade toda está em risco por causa de uma única pessoa que se escondeu lá dentro. Dessa vez, é um rebelde chamado Seba que está fugindo do exército de Davi. E quem está no comando da perseguição é o temido Joabe, um general bem intimidador. Ele chega com suas tropas e o plano é simples: destruir a cidade para pegar um homem. E aí chegamos nesse impasse. De um lado, a lógica militar brutal de Joabe, destruir tudo para eliminar o alvo. Do outro, a diplomacia estratégica de outra mulher anônima de Tebes. Ela olha para aquela situação e enxerga uma saída, uma solução que pode salvar a todos. E o plano dela é simplesmente genial. Pensa na coragem. Ela vai até o muro e chama o comandante do exército inimigo para conversar. Ela negocia direto com o Joabe. E depois, ela volta e convence o próprio povo de Tebes a seguir o plano. Então, em vez de um banho de sangue, o que a gente tem é uma negociação. A cabeça do rebelde entregue, Joabe fica satisfeito, toca a trombeta e vai embora com seu exército. A cidade foi salva. Tudo pela inteligência de uma mulher. Bom, essas são as 2 grandes histórias de Tebes. Mas e a cidade? O que a gente sabe sobre o lugar em si, além desses momentos dramáticos? Agora a gente vai sair um pouco da narrativa e mergulhar mais na arqueologia, na geografia, para tentar entender que lugar era esse. Então, o que as pistas nos dizem? A gente sabe que Tebes ficava em um lugar bem estratégico. Era um vale fértil, bom para agricultura e para criar animais. E mais importante, ficava perto de uma cidade maior, Siquém. Isso a colocava bem no meio de uma importante rota comercial. Só que, mesmo com todas essas pistas, a localização exata de Tebes hoje é um mistério. Os pesquisadores têm 2 teorias principais, 2 vilarejos modernos chamados Tabas e Tuba, que ficam na região Seta. Mas, por enquanto, ninguém bateu o martelo. A cidade física de Tebes continua, de certa forma, perdida no tempo.
E a trajetória da cidade segue um arco bem familiar para muitas outras da região. Provavelmente começou como uma pequena aldeia agrícola, ganhou alguma importância na época dos israelitas, que foi quando aconteceram as histórias que a gente viu, e depois entrou em declínio com as conquistas dos grandes impérios, como o assírio e o babilônico. Com o tempo, Tebes foi abandonada e esquecida. Então, vamos amarrar as pontas. Se a cidade em si desapareceu, por que ainda falamos sobre ela? O que Tebes realmente nos deixou? O legado se resume a este número: 2. Duas mulheres cujos nomes não conhecemos, mas cujas ações definiram completamente o registro histórico de uma cidade inteira. Uma agiu com coragem física, a outra com sabedoria diplomática. Ambas salvaram seu povo. E essa é a ironia final e a verdadeira beleza da história de Tebes. A cidade cujo nome significava esplendor não é lembrada por nenhuma glória material. Seu verdadeiro brilho, o esplendor que perdura, vem da coragem e da inteligência de suas cidadãs. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. A história de Tebes só sobreviveu por causa desses dois momentos dramáticos. Isso nos faz pensar: quantas outras histórias, quantos outros heróis e heroínas anônimos foram simplesmente esquecidos porque suas ações não foram registradas? Que histórias estamos perdendo